Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo eu quero fazer para tirar algumas dúvidas que às vezes eu ouço as pessoas me falando. Pessoas que falam assim para mim, no momento que a gente está numa consulta ou conversando: olha, Érica, eu sei que existem várias simpatias no YouTube ou mesmo no seu canal, mas eu não faço porque eu não tenho mão para isso. Então, eu prefiro procurar uma pessoa que realmente saiba lidar com magia para poder fazer para mim. Então vamos lá, vamos explicar por parte isso. É claro, uma pessoa que é mãe de santo, ou que é espiritualista, ou magista, ou que esteja acostumada a fazer magias, que trabalha, que tem fundamento, que estudou para isso, que tem axé, que tem o dom para isso, é claro, isso não é para todo mundo. Porém, todas as pessoas têm espiritualidade. Todas as pessoas. Nós somos energia, nós somos espíritos. Ou seja, nós habitamos dentro de um corpo, correto? Claro, Érica, óbvio, isso todo mundo sabe, mas não, sabia? Nós não somos corpos que são habitados por espíritos, nós somos espíritos que são habitados por corpos. Então, significa que a nossa essência é uma essência espiritual. Então, se nós somos uma essência espiritual, todos nós temos acesso, todos nós temos, por menor que seja a nossa força, por menor que seja o nosso axé, mas todos nós podemos fazer magia. Então, por que que... Aí a pessoa vai falar assim, mas por que que eu faço as coisas e não dá certo? Bom, primeiro, o que eu vejo muito nas pessoas é que se elas vão lá no YouTube e procuram uma simpatia qualquer, seja de que natureza for, elas fazem apenas uma vez. Eu fiz, não deu certo. Então eu não tenho mão, então não funciona. Então o que eu vejo nas pessoas é que falta um pouco de perseverança. E existe também uma diferença entre magia e simpatia. Geralmente, quando a gente faz um trabalho espiritual, o trabalho espiritual ele costuma ir mais coisas. Eu vou me basear aqui no meu, porque cada pessoa tem uma forma de trabalhar. Eu, por exemplo, quando eu faço trabalhos espirituais, todos os meus trabalhos são muitos pratos, muitas velas, muitas frutas, muitas flores, muitos elementos, todos com fundamento, ou seja, por que que isso eu vou acender uma vela vermelha, por que que isso eu vou acender uma vela amarela, por que que isso eu vou colocar essa fruta, por que que isso eu vou colocar um doce, eu vou colocar flores, ou vou colocar ervas, enfim, existem fundamentos na magia. Então, quando eu vou fazer, eu procuro fazer dentro desses fundamentos, assim como as coisas que eu ensino nos meus canais, as simpatias, também têm fundamento, e todas as simpatias que eu ensino no meu canal são de orientação dos meus guias. Então, existe uma parte espiritual naquele ensinamento. Agora, quando você vai fazer apenas simpatia ou banho, simpatia e banho, eles têm um segredo para dar certo. Qual? A repetição. Ou seja, eu fiz um banho para atração amorosa. Se você fizer apenas um banho, você não vai sentir diferença. Você tem que fazer de uma forma constante, para que você comece a sentir que aquilo vai trazer resultados para a sua vida. Eu fiz uma simpatia. A simpatia também você tem que fazer de forma constante. Uma vez por semana, estar fazendo, estar repetindo. A diferença entre um trabalho e uma simpatia é que, às vezes, vamos colocar assim, dentro de uma analogia, que o trabalho é como se fosse uma cirurgia. E a simpatia é a medicação que você toma pós-cirurgia. Érica, então quer dizer que se eu não fizer um trabalho e fizer só a simpatia, pode então não dar certo? Depende da situação, não é?
Dentro dessa mesma analogia que eu falei, existem situações, quando você está com algum problema de saúde, que você resolve só com remédio. Existem situações que precisa de uma cirurgia. Depende da gravidade da situação, depende da dificuldade que existe para o motivo pelo qual você está fazendo aquela simpatia. Como a maioria das simpatias estão relacionados com vida amorosa, é uma coisa complexa, é uma coisa difícil. Porque você tem que entender assim, a partir do momento que você vai fazer uma simpatia, você vai fazer dentro de uma coisa que está relacionado à sua vontade, tua, você quer. Você quer aquele cara que foi embora, você quer aquela mulher que foi embora, você quer você. Aquela pessoa não quer mais. E assim, independente dos motivos, se o amor acabou ou se ele arrumou outra, não importa. Importa que aquele momento aquela pessoa não quer mais. Então, quando você vai fazer uma magia, você está fazendo uma magia dentro da tua vontade. E aí, quando a pessoa fala eu não tenho mão para fazer, é exatamente isso. Você tem que entender que você não está fazendo uma coisa para você. Você está fazendo uma coisa para uma outra pessoa, que depende da outra pessoa mudar a vontade dela, da outra pessoa passar a ter a mesma vontade que a sua. E às vezes essas coisas não são simples. Eu vou dar um exemplo de mim, eu, Érica. Há muito tempo atrás, eu me relacionei com uma pessoa do qual eu fui casada com essa pessoa. E chegou um momento que eu achei que essa pessoa não servia mais para mim. Porque assim, gente, quando você casa com uma pessoa, é muito diferente, e para quem ouvir esse vídeo e for casado vai entender o que eu estou falando. É muito diferente de quando você namora. Quando você namora, você mostra para a pessoa o seu lado bom. Você mostra para a pessoa, sabe, é sempre aquele momento que a pessoa mora na casa dela, você mora na sua casa, e aquele momento que você se encontra, você vai toda perfumada, toda arrumada, toda bonitinha, tá com saudade, não se viram, aí vocês vão, se encontram. É diferente de você acordar ao lado daquela pessoa todo dia. Porque existem coisas no ser humano que ele se camufla, sabe? Por isso que as pessoas falam, a gente só conhece uma pessoa depois que a gente vai morar junto. Porque ali não tem mais família para abafar nada, não tem. Porque às vezes, por exemplo, você tem problemas de família e chega uma visita na tua casa e todo mundo está sorrindo. Ninguém vai falar, olha, você chegou aqui, a gente estava se matando. Não, quando chega a visita, você não se camufla, você não vai lá, dá uma risadinha, serve um cafezinho, parece que está tudo bem. Então, a vida de duas pessoas separadas também é assim. Quando você namora, você não sabe tudo da vida da pessoa, sabe? Nem ela de você. Quando você passa a morar junto, é que você vai conhecer todos os lados da pessoa. E às vezes você pode não gostar. E às vezes pode ser que aqueles lados não te agradem. E foi uma coisa que aconteceu comigo. E quando isso aconteceu, eu não era da Umbanda, sabe? Eu não lidava com magia. Mas mesmo que eu lidasse com isso, eu não ia fazer magia para ficar com a pessoa. Porque simplesmente foi uma coisa que acabou. Sabe, acabou o sentimento, a gente viveu o tempo que a gente tinha que viver, a gente passou o que a gente tinha que passar, e para mim aquela pessoa não servia mais. Simplesmente eu cheguei para ela, até porque eu não sou um tipo de pessoa barraqueira, eu cheguei para ela e falei, olha, não dá mais, sabe, vamos cada um seguir seu caminho. E assim, eu sempre tive um lado muito individualista. Eu sempre fui uma pessoa muito independente. Então, assim, no sentido de homem, se uma pessoa não me servisse mais, beijinho, abraço, sabe? Eu nunca fui uma pessoa de, esse cara me sustenta, se ele for embora eu vou passar necessidade. Eu nunca dependi de homem, nunca. Então, para mim, chegar ali e falar para a pessoa, olha, acabou, acabou. Sabe, eu vou seguir minha vida, você vai seguir a sua. E, da parte dele, ele não quis. Ele não queria se separar. Tudo bem, ele foi embora. Mas ele ficou 4 anos no meu pé pra gente voltar. E chegou a fazer magia pra mim. E é uma coisa interessante porque
eu descobri a magia, porque tem um detalhe. Essa parte de Umbanda, igual eu falei para vocês, não foi a minha vida inteira que eu fiz. Foi de muitos anos para cá que eu trabalho com Umbanda. Só que ler carta é uma coisa que eu faço desde a adolescência. E eu vi na leitura de cartas que ele tinha feito magia para mim. E falei para ele, sabe? Cheguei e falei, ó, você sabe que eu leio carta, né? Então, você está fazendo magia para mim? Não faz. Não faz porque eu não vou voltar com você. Claro, eu, Érica, porque independente de você, de eu falar para vocês que faz muitos anos que eu lido com a magia, mas que eu não nasci na Umbanda, só que os meus guias nasceram comigo. Então, assim, quando uma pessoa faz magia para mim, os meus guias me avisam. E me avisavam, na época, eles me avisavam em sonhos. Eu sonhava quando alguém fazia magia para mim. Ou seja, a minha espiritualidade, meus guias, meus orixás, sempre estiveram comigo, mesmo quando eu não trabalhava com eles. E mesmo a pessoa fazendo magia, eu não voltei. Eu não quis. Então, gente, eu tô falando isso porque assim, eu entendo quando um outro lado não quer, certo? E aqui eu sou imparcial. Se a pessoa chega para mim e fala que quer ajuda, é justamente por isso que eu faço uma avaliação nas cartas. Porque tem pessoas que trabalham com magia que, independente de cartas, as pessoas vão lá e faz a magia. Tem pessoas que nem lê cartas, simplesmente se você chegar para ela e falar eu quero fazer uma magia, elas fazem. E eu não acho certo isso. Por isso que eu gosto de ler carta, eu gosto de avaliar os prós e os contras, eu gosto de avaliar o que fez esse relacionamento acabar. E às vezes eu acabo falando para as pessoas o que elas não querem ouvir justamente por isso. Porque tem situações, entendeu? Que às vezes é difícil de voltar e às vezes não tem volta mesmo. E eu estou falando isso por experiência própria. Porque no meu caso, eu não queria. E não adiantou a pessoa ficar ali 4 anos no meu pé e até fazer magia, porque eu não voltei. Então, será que é uma coisa tão fácil assim? E às vezes é legal quando a gente se coloca no lado da pessoa, porque aqui eu estou fazendo a parte do outro, certo? Eu estou fazendo a parte da pessoa que não quer voltar. Então, aí você tem que entender que nesse caso a magia é você que quer, não o outro. Então não é tão fácil assim fazer o outro mudar de ideia. Claro, esse foi o meu exemplo. Você tem o seu exemplo. Você pode até falar, ah, não, Érica, mas a gente se amava muito, entrou outra no caminho. Ah, não, Érica, mas a gente se amava muito, eu acho que fizeram uma magia para mim. Existem N motivos de duas pessoas se separarem. Então a gente precisa avaliar tudo isso. E se você já tem um não da outra pessoa, não custa você tentar. Só que aí, quando eu falo que no caso de simpatia é uma coisa feita por repetição, sim, é uma coisa feita por repetição. Mas toda magia, quer seja simpatia, quer seja um trabalho grande, feito mesmo por um pai de santo, ou por uma mãe de santo, ou por um espiritualista, não importa. Você tem que ter sinais. Isso eu falo em vários vídeos. Você tem que ter sinais. Érica, eu estou fazendo magia, eu estou fazendo simpatia, eu estou fazendo um monte de coisa e não está dando resultado. Então, de repente, a pessoa pode estar exatamente no ponto de vista que eu acabei de colocar para vocês. Quando eu falei acabou, acabou. Acabou o sentimento, acabou a vontade de ficar junto, eu não tinha mais admiração por aquela pessoa não foi o que eu esperava. Foi um ponto de vista meu. E quando ele fez magia, hoje eu fico imaginando que se eu tivesse ficado com ele através de magia, eu ia ser uma pessoa infeliz. Por quê? Porque eu não admirava ele. E aí poderia até acontecer, porque assim, magia, ela causa um encantamento na pessoa. Podia até ser que eu, através da força da magia, eu olhasse para ele e achasse alguma coisa agradável, vamos dizer assim. Mas eu tive o meu lado espiritual que cortou. E de repente a gente não sabe quem é a outra pessoa.
Porque às vezes tem isso também. Se a pessoa tiver um lado espiritual de proteção, corta a magia que você faz. Ah, Erika, mas então como que eu vou saber? Fazendo. Você vai fazer uma simpatia. Uma, duas, três, 10, não importa. Faz. Olha, depois da 7ª simpatia que eu fiz, eu percebi que ele estava mais carinhoso comigo, então surtiu efeito. Então já começou a dar um sinal. Por menor que seja, mas deu um sinal. Insista. Insista. Trabalho, a mesma coisa. É claro que trabalho é diferente, porque assim, quando você vai falar para a pessoa faz 1, 2, 3, 4 trabalho, a gente está falando num gasto muito alto, entendeu? E eu mesmo falo para as pessoas que não precisa de 50 trabalhos para resolver, mas às vezes um trabalho resolve parcialmente. Ou seja, eu fiz uma magia, ele voltou, mas ele não está do mesmo jeito. Não era como no começo do namoro. Então precisa de outra. Por isso que em todos os trabalhos que eu faço uma magia, um reforço. Todo trabalho amoroso que eu faço é uma magia, um reforço. Por quê? Porque você está lidando com outra pessoa, outra, não é você. Você gosta, você quer, mas é outra. Aí eu só vou colocar um parêntese em uma coisa. No meu caso, particularmente, dessa situação que eu falei para vocês, se ele tivesse feito uma magia para ficar comigo, que a magia tivesse me atingido e eu ficasse com ele, que eu falei que eu era infeliz, ele não era uma boa pessoa. Ele tinha defeitos, ele tinha coisas negativas. E aí, gente, tem uma coisa. Às vezes você faz uma magia para aquela pessoa ficar com você, só que você precisa entender uma coisa: quem é você? O que você vai fazer para aquela pessoa? Você é uma pessoa doce? Você é uma pessoa carinhosa? Você é uma pessoa amável? Você é uma pessoa que vai cuidar, que vai tratar, que vai fazer bem para aquela pessoa? Porque aí, gente, tem isso também, sabia? Dentro do plano espiritual, às vezes, quando você faz uma magia para trazer uma pessoa que você também tem um lado negativo, porque assim, todo mundo que faz magia acha que só o outro que é errado, mas às vezes você também é. Então, por exemplo, no meu caso, eu dou graças a Deus que a magia não funcionou e que meus guias cortaram. Porque a pessoa não era uma pessoa que me fazia bem. Agora, se é uma pessoa boa, entendeu? Porque às vezes existem relacionamentos que não é porque uma pessoa é ruim. Às vezes não houve a mesma química, não houve o mesmo sentimento. Então, assim, é muito complexo quando a gente vai falar de relacionamentos, entendeu? Porque são duas pessoas diferentes, duas naturezas diferentes. E tudo isso, gente, engloba na parte espiritual. Por isso que às vezes você faz uma magia e a magia não dá certo. Às vezes tem tantos motivos para uma magia não dar certo, entendeu? Que não é o fato de você não ter mão, que não é o fato de que, eu fiz um trabalho, será que eu fiz errado? Ou então eu preciso fazer como a mãe de santo. Porque às vezes você faz com a mãe de santo e também não dá certo. Então, por isso que é muito importante a avaliação das cartas, porque quando você faz uma avaliação nas cartas, todas essas situações que eu falei é colocado nas cartas. Sabe, essa pessoa deixou de gostar dela, mas porque a outra também causava problemas para ela. Sabe, o amor deixou de existir, mas porque essa pessoa maltratava, essa pessoa judiava, essa pessoa traía. E às vezes, no momento em que você faz um monte de coisas erradas, mas aí você perde a pessoa, aí você quer uma segunda chance para consertar suas coisas erradas. E às vezes você não tem a segunda chance. Então, eu diria também que nesse vídeo ele tem uma outra informação. Antes de você fazer uma magia, procura observar como que está o seu relacionamento. Até chegar ao ponto da magia, às vezes você mesmo pode reverter.
Sabe, se você é uma pessoa que você tem uma mulher e você trata ela mal, ou você tem um homem e você trata ele mal, vai chegar um ponto que a pessoa vai falar: eu não te quero mais. Ou seja, você precisa perder, você precisa deixar a pessoa ir embora, você precisa deixar a pessoa te trair para você também ter percebido que você também fez merda. Vamos falar bem no popular, que você fez cagada? Porque tudo bem, gente, todos nós erramos, mas às vezes chega um momento que a gente não quer mais suportar o erro do outro. Sabe? Aí você, e às vezes essa coisa de eu só percebi tudo isso depois que eu perdi, às vezes o seu perder pode ser tarde demais. Então, eu coloquei aqui uma situação, porque no caso ali, para mim já era tarde demais. E aí? E a magia que ele fez para mim não funcionou. Então, quando eu vou avaliar, eu gosto de me colocar nos dois lugares. No lugar de você que está pedindo e no lugar do outro que foi embora. Porque às vezes pode ser que o outro realmente, sabe, foi uma pessoa sacana, foi uma pessoa safada, foi uma pessoa que te enganou, foi uma pessoa que te humilhou. Mas, independente disso, você amava essa pessoa, você queria uma segunda chance. E tudo isso, gente, é muito complexo. Eu poderia fazer um vídeo aqui de horas, porque existem um monte de motivos para duas pessoas ficarem juntas e um monte de motivo para duas pessoas se separarem. E aí a magia, ela vai entrar num terceiro plano, porque como eu te falei, a magia, ela se baseia na vontade de um. É a tua vontade, você que quer. A outra não. Então a gente precisa avaliar tudo isso. Tudo isso. Sabe, é por isso que muitas vezes alguns trabalhos dão certo e outras não, e às vezes não tem nada a ver com mão, tem a ver com a história em si, o contexto completo de tudo, que às vezes você pode ter uma segunda chance e às vezes não. Bom, eu acho que esse vídeo ele deu até espaço para fazer outros vídeos falando mais sobre relacionamento, sobre fim, sobre o que pode a magia reverter ou não, o que pode a magia ajudar ou não, e às vezes acabou, acabou. Entende? Eu vou fazer outros vídeos explicando mais sobre isso. Se gostaram, deem um like e se inscrevam no meu canal. Mas assim, baseado nesse vídeo que o tema começou como eu tenho mão para fazer trabalho ou não, eu precisei colocar todos esses elementos e toda essa história, até um contexto pessoal meu, para vocês entenderem que às vezes não está relacionado com mão, não está relacionado com o pai de santo ou a mãe de santo que vão fazer, está relacionado com a sua própria história. Então a gente tem que colocar tudo isso em questão antes de fazer uma magia. Se gostaram, deem um like, se inscrevam no meu canal. Qualquer dúvida, entre em contato que eu terei muito prazer em atendê-los. Beijo, fique com Deus.